E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do 9º ano, e nessa aula a gente vai falar sobre cultura e sociedade no Estado Novo. Como é que se organizava a sociedade, o conceito de cultura, como ele foi construído durante o regime ditatorial do Estado Novo. Bom, e quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Ronaldo. E vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que ver quais são os nossos objetivos dessa aula, que é compreender a ação do Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecida como DIP, durante o Estado Novo e analisar a cultura brasileira durante esse período do Estado Novo. Bom, vamos retomar aí alguns conceitos. Primeiro, a gente tem que ver, eu quero que vocês me digam, vocês lembram o que significa a sigla CLT? E de que maneira o governo de Getúlio Vargas, inclusive temos aqui uma imagem de Getúlio Vargas, apresenta as leis trabalhistas para a população, né? Antes disso, vamos retomar um pouquinho mais, a gente tem que pensar como é que Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, ele vai estar no poder. O Getúlio Vargas, através da chamada Revolução de 1930, ele vai assumir o governo do Brasil. Não foi através de uma eleição, ele havia sido derrotado na eleição, então ele vai assumir com o apoio de camadas militares, de camadas políticas, ele assume isso no ano de 1930. De 1930 até a data de 1937, ele vai se manter no poder. Na data de 1937, Getúlio Vargas, com ali um projeto de governo e dizendo que estava lutando contra o possível poder comunista que poderia tomar conta do Brasil, Getúlio Vargas, então, ele vai instaurar um regime ditatorial, uma política ditatorial dentro do Brasil, chamada Estado Novo. O Estado Novo, então, ele fica de 1937 até o ano de 1945, né? Getúlio Vargas, ele ao total, nesse primeiro momento, está no poder de 1930 a 45. Nesse primeiro momento, então, são 15 anos no poder, mas ele vai retornar ainda depois. Bom, com relação à CLT, a gente vai ver que ela significa consolidação das leis trabalhistas, que foi anunciada, inclusive, numa festa. Existiam várias festas do trabalhador que Getúlio Vargas fazia em 1º de maio de 1943. E a gente vai ver que essas leis trabalhistas, né, elas vão ser consolidadas na CLT e elas vão ser apresentadas como uma conquista dos trabalhadores, né? Não necessariamente como uma conquista necessária a eles, até porque no mundo todo já existiam leis trabalhistas, o conceito de conquista trabalhista ela já vinha existindo há muito tempo, mas aqui na história do Brasil ela não vai ser apresentada só como uma conquista do trabalhador, ela na verdade ela é vista e apontada como um fruto da bondade do presidente Getúlio Vargas, que estaria preocupado e comprometido com os trabalhadores. Então, o grande responsável seria a figura de Getúlio Vargas. Bom, a cultura popular e o autoritarismo. O Estado Novo ele foi marcado ao mesmo tempo pela censura, ou seja, pela tentativa dos meios de comunicação não poderem expor todas as suas críticas ao governo ou novas ideias que poderiam surgir, e também, né, pela promoção da cultura popular, como por exemplo o carnaval, o samba, né? O Estado Novo ele foi dado esse nome e instituído, então, como um regime ditatorial. É importante a gente pensar que nesse momento em que o Estado Novo está sendo instalado aqui no Brasil, é um momento que os regimes ditatoriais, totalitários, eles estão já instalados e acontecendo em várias outras nações.
tanto na Europa, com o regime, por exemplo, fascista na Itália, nazista na Alemanha, ou a gente pode colocar também o regime de Stalin, né, na União Soviética, mas também estavam sendo instalados vários regimes ditatoriais aqui na América. Esse era um momento político em que esse autoritarismo se mostrava bastante presente, né? E daí pergunto, né, para vocês aqui, a gente tem um carro alegórico do carnaval, quais os interesses do governo Vargas ao promover a cultura popular, né, ao colocar a cultura popular como um sinônimo de identidade nacional? E a gente vai ver que existia uma intenção. A intenção era fazer com que essa busca de uma identidade nacional colocasse, inclusive, a cultura nacional, o samba, o carnaval, como um grande destaque mundial. Os indivíduos lá fora, quando vissem o Brasil, eles tivessem, então, essa conexão com essa cultura popular, esse enredo do que é ser brasileiro vendido ao turismo lá fora também. Atualmente, o samba, ele é um ritmo musical identificado com o Brasil, assim como o carnaval. E essa é a imagem vendida de uma cultura nacional para fora, né? Isso principalmente a gente vai ver nos desfiles das escolas de samba. Durante o Estado Novo, né, os elementos da cultura popular vão ser acionados para a construção de uma identidade nacional e também para mascarar o autoritarismo, ou seja, para fazer com que as pessoas vissem aquelas festas, toda a cor do carnaval, toda a cor, todo o brilho do samba e não conseguissem ver todas as ações autoritárias que estavam acontecendo, principalmente porque existia uma censura aos meios de comunicação e eles poderiam expor as festas, né, que estavam acontecendo, mas não expor os escândalos que ocorriam dentro da política. Aqui a gente tem mais uma imagem de uma foto, um desfile, né, já no ano de 2013, das escolas de samba do Rio de Janeiro. Bom, sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como nós vimos, a ideia da censura, de censurar os meios de comunicação, de colocar os meios de comunicação atrelados ao que o governo determinava, vai fazer parte, dentro desse Estado Novo, de um elemento muito importante. A censura, inclusive, é um elemento importante dentro de regimes ditatoriais. Então a gente vai ver que o DIP ele vai ser criado em 1939 e era responsável pela publicidade, propaganda e pelas festividades. Ela vai impor censura à imprensa, impedindo publicações contrárias ao que o governo de Getúlio Vargas defendia. Ela realizava, inclusive, uma censura prévia a peças de teatro, a cinema, ao rádio, a vários livros que poderiam ser publicados, então a literatura, né, e a imprensa. Bom, a ideia desse departamento não era só censurar. A ideia do DIP era também produzir um material para divulgar os feitos governamentais de Getúlio Vargas. Então, esse departamento ele vai ser responsável por fazer a propaganda política de Getúlio Vargas, do governo, dos ministérios, fazendo filmes, cartazes. Aqui a gente tem inclusive um dos cartazes da época, livros, cartilhas que eram enviadas para os estudantes, ensinando e mostrando todos os feitos que Getúlio Vargas havia feito, né? Representações, então, dentro dessa política aplicada no DIP, as ideias das representações de Getúlio Vargas nesses cartazes, nessas imagens, sempre estavam ligados como um guia dos brasileiros, o amigo das crianças, o pai dos pobres. Essas eram as imagens e a ideia que era passado a todos.
Bom, ainda a gente vai ver que dentro desse DIP, né, dentro do Departamento de Imprensa e Propaganda, eles vão ter objetivos nas construções materiais deles, dos materiais deles, que é a ideia da exaltação do Brasil, a ideia de divulgar uma imagem positiva do Estado Novo para ter um apoio da opinião pública, né? Então mostrar só os feitos positivos dentro do Estado Novo. O culto à personalidade de Vargas, que essa é uma característica muito importante dentro de regimes totalitários, o culto à personalidade do líder, onde todos devem venerar aquele grande líder. E a gente vai ver que a valorização dos símbolos e emblemas nacionais, uma busca por um patriotismo nacional e um incentivo ao trabalho e a valorização ao trabalhador. Nesse sentido, a gente vai ver que Getúlio Vargas ele vai utilizar de uma política já populista, onde ele vai fazer com que a grande maioria da nação, os trabalhadores, tenham ele, então, como uma imagem a ser seguida. E chegamos à nossa atividade. Gente, copia aí, responde a atividade, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Como o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, mantinha suas ações. E a gente vai ver que o DIP ele era o responsável pela publicidade, propaganda, pelas festividades que ocorriam durante o Estado Novo. O DIP, né, ele vai ser, a partir da imposição da censura, ele vai também ajudar então a censura à imprensa, ao teatro, ao cinema, ao rádio, à literatura. Ele vai ser o órgão responsável por produzir propaganda política do governo e de seus ministérios, exaltando o Brasil, o culto à personalidade de Getúlio Vargas e a valorização dos símbolos e emblemas nacionais. Bom, a cultura no governo Vargas. Nós vamos ver que dentro de todo esse projeto, então, de se colocar a cultura popular, a busca por uma identidade nacional, a constituição do DIP, que vai promover, então, toda essa publicidade em cima do que é, né, dessa identidade nacional e do governo de Getúlio Vargas, a gente vai ver que nos anos de 1930, o rádio ele vai conquistar os domicílios brasileiros, né, e ele vai passar a ser usado como um
um elemento importantíssimo da propaganda do governo. Não podemos esquecer que em 1930 os grandes meios de comunicação estavam principalmente então na rádio, né, no uso da rádio e nos jornais. Por quê? Aí a gente também entra numa outra questão. Boa parte da população brasileira ela era analfabeta. Então, a grande maioria da população, ela não ia ter acesso a conseguir ler os jornais e as notícias do que estava acontecendo. Através do rádio, elas então teriam acesso ao que está acontecendo na política, né, nos meios nacionais e internacionais também. Então, vão surgir vários programas, além das questões políticas, a gente vai ver que a rádio, ela é um meio de entretenimento das pessoas. Vão surgir vários programas de auditório, de grandes ídolos, né, da música brasileira. Vão ter várias radionovelas, as pessoas escutavam as radionovelas, né, elas vão fazer muito sucesso. Inclusive, olha só, entre os anos de 1940 e 1950, a Rádio Nacional, ela transmitiu 861 radionovelas, ou seja, as pessoas elas gostavam de ter acesso a esse entretenimento que o rádio oferecia, era o único talvez que elas tinham, né? Bom, a gente vai ver que aproveitando-se de todo esse sucesso desse meio de comunicação que era o rádio, o governo de Getúlio Vargas, né, ele vai criar o programa A Hora do Brasil. Mas do que se tratava esse programa? Ele era um programa que servia para divulgar todas as ações do governo para a população. E ele, então, apresentava a propaganda, fazia as realizações, os pronunciamentos do presidente, né? Diariamente, todas as emissoras, elas deveriam, então, em um determinado horário, transmitir essa A Hora do Brasil. Atualmente, ainda mantemos, né, aqui dentro do Brasil, essa propagação dessa propaganda das ações governamentais na rádio, mas hoje ela é chamada de A Voz do Brasil. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, faz aí a atividade, já voltamos para ver se vocês fizeram certo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade?
como a rádio vai ser utilizada durante as primeiras décadas do século XX no governo de Vargas. E a gente vai ver que nos anos de 1930, o rádio passou a ser usado como um veículo de propaganda do governo. Surgem programas de auditório e grandes ídolos da música brasileira. Aproveitando-se do sucesso do rádio, Getúlio Vargas vai criar o programa A Hora do Brasil, onde ele vai divulgar então toda a sua propaganda política governamental. Bom, samba e cultura popular. O samba vai ser transformado na autêntica música brasileira durante, então, esse processo do Estado Novo. A gente vai ver que o Carnaval Carioca ele vai entrar para o calendário turístico da capital. As escolas de samba, é a partir desse momento que elas começam a receber patrocínio do Estado. Em contrapartida, elas deveriam abordar temas nacionais para divulgar mais ainda, então, a cultura do nosso país. A gente vai ver que nesse momento a Carmen Miranda, ela internacionalmente, ela acaba se transformando num grande destaque internacional. E é interessante a gente pensar que ela vendia uma cultura brasileira, mas Carmen Miranda era portuguesa. Né? E a escolha da divulgação de uma mulher branca para divulgar o samba nacional era bem interessante para a gente pensar como que se construía também essa ideia dessa identidade nacional. Cultura popular também a gente vai ver ela bastante no conceito da capoeira, porque ela vai começar a ser aceita como uma arte marcial brasileira. Veja só, durante décadas e séculos atrás, a capoeira ela era vista como um símbolo de marginalidade. Inclusive as pessoas que fossem pegas nos morros, nos locais, lutando, jogando capoeira, elas eram vistas como marginais e poderiam ser presas. Ainda isso tudo um resquício do processo de escravização. Né? Foi feito também no dia 4 de setembro como o Dia da Raça e a ideia de uma valorização do mestiço. É importante a gente pensar que a gente está falando de quase um século atrás. Então, existe um conceito diferente do conceito de etnia, de raça, de cultura. Né? O culto a Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, como vista como a padroeira do Brasil. O repórter Esso como a testemunha ocular da história entre 1941 e 1968 era um dos símbolos nacionais, né? E clubes de futebol tornaram-se conhecidos no Brasil afora, né, por causa da rádio. Então as pessoas elas passavam também a ouvir os jogos, a narração dos jogos que estavam acontecendo. E nossa última atividade, gente. Faz aí, já voltamos para ver se vocês acertaram.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade. Que traços identitários nacionais foram exaltados durante a Era Vargas? E a gente vai ver que o samba foi transformado na autêntica música brasileira. O carnaval carioca, ele entra no calendário turístico da capital, tendo apoio, inclusive, do Estado, né? E a capoeira vai ser identificada como uma arte marcial brasileira. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que durante o Estado Novo, o regime do Estado Novo, vai ser criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser responsável por criar propagandas governamentais e criar a censura dentro dos meios de comunicação no Brasil. Vimos também que a ideia de uma busca por uma identidade nacional vai existir dentro desse programa, desse governo do Estado Novo. Até!